Galerinha do YouTube, estamos aqui, professor Odair Feitosa, para mais um vídeo maravilhoso para vocês sobre República Velha. República Velha, primeira parte. Só que, é claro, antes de fazer qualquer aula, deixa o like, galera, tá? Se inscreve no canal, deixa o like, se inscreve no canal, porque você vai ver aulas maravilhosas até o final do ano, tá? Tá no confinamento? Tá na quarentena? Quarentena da aprovação, como eu falo para meus alunos, tá bom? E para meus amores. Aliás, um beijo enorme logo para meus filhos, Felipe e Guilherme Augusto, para minha família do Brasil, mas também da Itália, e para todos que estão me vendo nesse vídeo agora, tá bom? Galera, para falar de República Velha, que não é difícil, ela é um pouco ampla, ela é um pouco grande, né? Ela vai de 1889, quando é proclamada a República por Deodoro Senna Madureira, né, por alguns militares, e termina ali no golpe de outubro de 1930, pelo grande Getúlio Dornelles Vargas, que nós vamos falar dele ainda, uma aula especial sobre Getúlio. Estamos fazendo a aula sobre Getúlio esse ano, tá bom? E para começar o nosso papo, eu queria primeiro que vocês entendessem que a transição da monarquia para a república, ela só foi possível graças a algumas perturbações. Ou seja, nós temos três grandes vertentes que lutam contra a monarquia que estava perdurando desde 1840, o segundo reinado, 1840, né? Com aquele golpe da maioridade. É claro que o Brasil vai ter um gráficozinho de evolução do segundo reinado, 1840 a 1850, de 1850 até 1870, o Brasil vive um apogeu literário, né, o econômico. Nós temos o grande Barão de Mauá, nós temos o café na sua efervescência, Manaus, nós temos Manaus, Belém, como as grandes cidades de elástico, as cidades que se moviam pela grande economia gomífera. Porém, 1870 o gráfico cai. E vocês todos devem lembrar que tudo começa a declinar após a Guerra do Paraguai, a tenebrosa Guerra do Paraguai. Ou seja, o Brasil detona o Paraguai numa grande guerra, e quando eles voltam, olha quem apareceu, fortalecido, super forte, o Exército Brasileiro. Sim, o Exército Madureira, o Exército Brasileiro, né? Eu lembrei aqui agora novamente do Senna Madureira, tá? Então os militares retornam, e ao retornar, eles vão impor uma mudança radical na política, já que eles vêm com a ideia, o mentalismo do militar é seguir a retórica positivista do grande Auguste Comte, francês. E é claro, eles também vão beber da água latina. Todos os países latinos eram repúblicas, todas as nações do Cone Sul. Só o Brasil sustentava uma monarquia. Só o Brasil era escravocrata, e os militares vão lutar contra isso também. Pensa que acabou? Não. Nós temos os cafeicultores também. Os cafeicultores querem, mais do que nunca, o que os norte-americanos pregavam: federalismo, autonomia para os estados. Que o segundo estado não dava, o segundo império não dava, porque era o parlamentarismo às avessas. Quem controlava essa bagaça era o próprio imperador. Ele que controlava o Conselho de Estado, o Conselho de Ministros, né? Os quatro poderes. E a terceira vertente, importantíssima, em épocas de crise aí do Brasil, crise em todo canto, a igreja. Sério? A igreja é importante? Claro que é. Sempre foi. A igreja naquele momento, ela estava atrelada ao Estado, controlada pelo imperador, através do mecanismo chamado beneplácito. A igreja brigou com o imperador. E essa briga foi feia. Aquela briga chamada questão religiosa, é que de um lado nós temos os padres maçons, do outro o Papa ordenando que padres não poderiam ser maçons. Houve aquela briga tremenda lá no segundo reinado ainda, nessa transição. Então você tem as três maiores forças que vão lutar contra o imperador: cafeicultores, militares e a igreja. E é claro, o golpe foi desferido. Deodoro da Fonseca, ele desfere o golpe em 15 de novembro de 1889, e a família real brasileira volta para Portugal no dia 17. Né? É claro que esse primeiro período da história
da nossa república, chamada de República Velha, ela vai ser dividida em dois pedaços. O primeiro pedaço vai de 1889 até 94, ainda no século XIX. A partir de 94 começa a hegemonia, a supremacia das maiores e mais poderosas oligarquias brasileiras. Notadamente duas. E vocês têm que ter na mente quais são as duas mais poderosas. Rio é a capital federal. Estava testando vocês. São Paulo e Minas Gerais. É claro que daqui a pouco eu falo por que esses dois estados, que ainda hoje são dois grandes poderosos estados, naquela época já comandavam a política brasileira. A chamada República do Café com Leite. Começa então entre 1889 e 91, começa o período provisório. E nesse período provisório, o que é que nós vamos ter? É claro, é evidente que nós vamos ter o cancelamento. Tudo que a monarquia colocava em prática vai ser extinto. Ou seja, as instituições monárquicas vão pelo ralo. Segundo, uma grande naturalização. O Brasil está trazendo milhares, centenas de milhares de imigrantes para a lavoura do café, principalmente, mas não só. Então a naturalização vai ser muito forte, gigante nessa época, tá bom? Criação do casamento civil. Olha só, a Igreja Católica e o Estado rompem, o casamento civil é criado. E evidentemente, você não esquece desse fator importante. É convocada uma constituinte. Professor, qual é a diferença de constituinte para Constituição? Notória. Constituinte é o parlamento funcionando para exatamente depois elaborar uma Constituição. Tá bom? Dessa Constituinte, claro, sai a nossa primeira Constituição republicana. Não confundam. A primeira carta foi de 1824, mas é da monarquia. E outra coisa importante, coloca aí no caderno, essa carta de 1891, ela é promulgada. Ou seja, ela foi elaborada, ela foi escrita, ela foi consensual. O parlamento colocou pontos aqui, pontos acolá, e até chegar ao consenso e criar uma carta muito linda, por sinal. Bonita, para a época, para os aristocratas, para a elite nacional. Olha aí, o que é que essa carta prevê? Ela prevê coisas interessantes. Primeiro, a divisão da questão dos poderes, né? Vocês lembram do grande Barão de Montesquieu, que escreve um livro muito lindo chamado O Espírito das Leis, né? É lá que está a formulação dos três poderes. Valeu? Executivo, comandado agora por um presidente, que foi eleito. Primeiro presidente eleito, Deodoro da Fonseca, o mesmo do golpe. Legislativo, sistema bicameral. O Brasil passa a ser bicameral, tá? O Senado e a Câmara dos Deputados. Só que tem uma novidade. O deputado passará 4 anos de legislatura. O senador, ele era para a vida toda. Elegeu hoje, só sai quando morrer. Não era hereditário, como muita gente pensa. Só que agora não, ele passará apenas 8 anos. Porém, até o deputado e até o senador podem ser reeleitos. Esquece disso também não, por favor, tá bom? Olha aí, quem pode votar? Sabe quem pode votar? Muito bem, se você for, vamos fazer uma volta no tempo, uma viagem no tempo, né? Se você fosse maior de 21 anos, se você fosse alfabetizado, se você fosse do sexo masculino, se você não fosse um padre, um praça ou um mendigo, você era um cidadão brasileiro apto a votar. Resumindo, mulheres, pobres, miseráveis, menores de idade, padres, essa galerinha estava fora. Meus amores, eram analfabetos. Vou falar de analfabeto de novo daqui a pouco, tá? Então essa carta, ela é diferente da de 24. É diferente. A de lá apontava principalmente para a questão censitária. Tem que ter renda. Agora não é preciso ter uma renda, mas tem que estar dentro desse critério. Então se você colocar na balança, as duas cartas, elas se pareciam um pouco sobre a questão social, tá? E aí, claro, o Deodoro começa a governar. Ele foi eleito, passou a governança, né? Claro, nós temos que ter uma bandeira.
E como o Brasil é um país altamente singular, ou a gente não inveja nenhum país do mundo, a gente não faz discursos para a presidência da República, batendo continência para a bandeira americana lá atrás. A gente não é invejoso, né? O Brasil não. Que vergonha. Primeira bandeira brasileira republicana, se envergonhem. Essa daqui, ó. Tá? Essa é a primeira carta. E o Brasil recebeu o nome, né? Claro, se nasce alguém tem que registrar no cartório. República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. Tá ok? Não durou muito tempo não. E aí, claro, vamos governar. Vamos governar? Bora. Floriano e Deodoro, porque os dois ganharam. Floriano ganhou para vice, né? E o Deodoro ganhou para a presidência da República. Começaram a governar. Na verdade, o Deodoro é que vai começar a governar. E as primeiras atitudes que ele vai tomar não vai deixar muita gente alegre. Por exemplo, ele tem um ministro da Fazenda que era considerado um dos homens mais inteligentes da época, chamado Rui Barbosa. Rui Barbosa foi chamado, depois de ter participado da grande conferência de Haia, de paz, do início do século XX, ele foi chamado, baiano, inteligentíssimo, camarada, ele foi chamado para organizar nossas finanças, nossa economia. Ministro da Fazenda, Rui Barbosa, baianinho. E o Rui, claro, sabia que ao chegar na Europa, o que a Europa é? Europa, ela é máquina, engrenagem, fabricação, operários, aquela loucura da maquinaria inglesa, francesa, alemã. Quando o Rui volta, luz. Qual? Vamos ter ideia. Vamos ter ideias. A primeira ideia é transformar o Brasil num grande motor funcional maquinário. Industrialização no grande centro urbano brasileiro. Rio de Janeiro, São Paulo, né? Minas Gerais. Galerinha, para isso tem que ter fomento. Bancos de fomento. Tem que ter banco para emprestar. Né? Como se fosse mais ou menos o BNDES. Mas não era BNDES. O BNDES é lá do governo Getúlio. E aí, a galera ia lá, pegava dinheiro. O projeto era esse, tá? Pegava dinheiro, trazia o dinheiro, fazia fábrica, fazia indústria, fazia empresa e colocava o Brasil nos trilhos, industrialização, operários, tudo malandragem. Ou seja, a grande elite agropecuária, agrícola, monocultura, pegava o dinheiro e comprava tudo. Carros novos, mansões novas, terras para plantar. Mas as indústrias não saíram do papel, na verdade. E começa uma grande especulação. Especulação tão grande, porque no papel nada existia. Falar em papel, o Brasil emitiu muito papel moeda. E tem que ter lastro, tem que ter depósito, tem que ter reserva. Que aí, claro, o Brasil naufragou na primeira crise, pode colocar, primeira crise econômica brasileira republicana. Chamada de quê? A crise do encilhamento. Resultado, Deodoro, dentro dessa crise toda, protesto de um lado, protesto do outro, São Paulo muito enfurecido. Os militares enfurecidos também com uma parte dos militares, com o próprio Deodoro. Deodoro fecha o Congresso Nacional, apoiado pelo Barão de Lucena. Amores, não teve outra. Fecha o Congresso. A pressão sobre ele foi tão grande, que ele passou 9 meses governando. Saiu de cena. Preste atenção. Quando o presidente não pode governar, ou deixa de governar, porque ele renunciou, quem assume? O vice. Só que pela Carta de 91, esquece não, tá? Pela Carta Constitucional, Deodoro não governando, assume Floriano. E se fosse menos de 2 anos, Floriano Peixoto deveria convocar eleições para a presidência. É essa a regra do jogo. Só que ele, é claro, disse, eleições? Quando eu quiser. É claro, evidente que Floriano ganhou revoltas também, tá bom? Revoltas, a mais famosa revolta que explode contra Floriano Peixoto foi a revolta da Armada, encabeçada por um monarquista, encabeçada por um almirante, o Custódio de Melo, né, que queria concorrer à presidência e que era muito irritado com a ideia do exército sempre ser a elite da política, né? O Deodoro era do exército, o Floriano era do exército e a Marinha foi meio que escanteada.
Então o Custódio, ele lidera essa grande crise dentro do governo e a revolta da Armada, ela é movida a muita porrada, né? É claro, Floriano tem um exército na mão, o exército é forte pra caramba e é claro, ele vai conter a revolta da Armada e o Custódio também foi contido. O Custódio de Melo, que é esse líder dessa última revolta contra Floriano Peixoto, que foi em 1893, tá? A revolta ela se expande até, ela se junta a um outro grande movimento de confronto chamado Revolta Federalista, né? Os Maragatos contra os Pica-Paus de Júlio de Castilho. Floriano consegue conter os dois, tá bom? A cidade símbolo dessa grande confusão é a cidade de Desterro. Desterro, nunca ouvi falar, já. Cidade de Desterro, muito linda, aliás, linda pra caramba, que foi destroçada pelo exército brasileiro e que mais tarde recebeu o nome singular de Florianópolis. Não sei se vocês lembram de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande tinha uma mania de chegar, eita, destruir, invadir Manacapuru, Careiro, né? Invadir Figueiredo. Ele mudava o nome. Na mesma hora ele botava o nome de Alexandria. Floriano foi do mesmo jeito, tá? Muda o nome de Desterro, é muito feio. Bota agora de Florianópolis. Por sinal, muito linda, maravilhosa a cidade de Florianópolis, tá? E aí Floriano, claro, ele depois de derrotar os inimigos, ele começa a governar. E, amorzinhos, o governo Floriano foi maravilhoso. Para quem? Para o povão. O Marechal de Ferro, ele vai introduzir reformas sociais tão perfeitas, tão boas, tão maravilhosas para o povão, que, é claro, ele vai ser citado como o grande primeiro reformador republicano brasileiro. Quando outros líderes, chamados de populistas ou não, assumirem e começarem a introduzir reformas sociais, a lembrar de quem? Floriano. Floriano, por exemplo, ele baixa o valor dos aluguéis, ele ordena, ele vai destruir uma quantidade gigante de cortiços antes da revolta da vacina. Esquece não, tá? Aliás, Floriano, ele ordena a construção de casas populares por todo o Rio de Janeiro, era a capital federal, né? E muita gente fala, pô, o cara era bom, o cara é o consolidador da república. Ele era bom, mas só que ele tinha uma meta. Ele se dizia legalista. Eu sou legalista. Eu vou terminar o meu mandato e não vou mais voltar para a política. Cumpriu a promessa. Saiu em 1894, como dizia o rito, que era até 1894. E é claro, em 94 começa uma nova fase. Esquece não, tá? O Brasil passa a ser governado, gerido, entre 94, século XIX, até 1930, pelos grandes coronéis. Olha aí, coronéis de onde? Coronéis daqui, do estado do Amazonas, o látex, a borracha. Coronéis do Rio Grande do Norte, sal, algodão, cana-de-açúcar. Coronéis de Pernambuco, cana-de-açúcar. Coronéis da Bahia, cacau, região ali do sul da Bahia, maravilhoso, lindo, maravilhoso, tá? Coronéis do Rio Grande do Sul, charque e chá. Porém, como eu falei há poucos segundos, os maiores coronéis do Brasil estavam no Rio, São Paulo, Minas Gerais. Um aluno perguntou, professor, mas não era só Minas e São Paulo? Para com isso, tá? Rio de Janeiro não perde o poder. Rio de Janeiro é a capital federal. É como Brasília hoje. Então, o termômetro da política nacional também é o Rio de Janeiro. São Paulo por quê? Porque a mola motora é literalmente a mola propulsora da economia. Boa parte do café do Brasil e do mundo saem das fazendas do interior de São Paulo, né? E Minas Gerais, é porque lá eles produzem muito leite. Para de ser leso, para de besteira. Não é porque ele produzia muito leite. O leite não dá muito dinheiro não, tá? Tem que botar até água no leite para render. Na verdade, o poder em Minas Gerais estava no poder das grandes oligarquias. Muitas fazendas, muitos currais. Então eu quero que você não esqueça jamais. Durante esse período, o poder das oligarquias está centrado principalmente no poder dos coronéis. Olha aí, mas por quê? Porque o coronel ele tem 3 coisas na mão dele. 3, que você vai anotar. O coronel ele tem um curral eleitoral, agrícola, lá no campo.
O coronel, ele exerce o poder pelo voto do cabresto. Literalmente. Eu não quero votar não, coronel, assim, eu estou tão entediado. Coronel, eu quero votar no outro candidato, eu posso? É leso, é? Você vai votar, senão o jagunço vai dar um tiro na tua cara. Coronel, mas o coronel vai te dar uma casa para morar. É clientelismo. Galera, não esquece essa palavra, clientelismo, tá? E o terceiro poder do coronel é porque ele tem o controle sobre as forças institucionalizadas. A PM, ele que paga o delegado. Ah, ele que paga até o padre. O padre vai rezar a missa para ele, é lógico. Professor, mas como é que você está falando de pobre se pobre não votava? Preste atenção, tá? Preste atenção. Olha o jogo político aqui. O coronel chegou na casa de um cidadão, vamos imaginar aqui um cidadão qualquer, chamado João, né? O João mora na fazenda de favores lá do coronel, desde pequenininho. Sabe quem é João? João é filho do ex-escravo, do Severino, que estava no tronco, que estava na senzala até pouco tempo. Mas que agora o João, a partir de 1888, é um homem livre. Ele foi para a cidade, ficou morando na fazenda. De lado de quem? Do coronel. Coronel, né? O coronel chega na casa do João e diz: João, amanhã é dia de votação. Eu trouxe até uma roupa para você aqui, João. Veja essa roupa aí. Essa roupa aí você vai votar amanhã. João, você tem quantos filhos? E o João, porque é um cara pobre, o João vai e diz: coronel, assim eu tenho 14 filhos. 14? Pobre, né? Pobre não tem filho, tem multidão. Aí o coronel vai e diz: amanhã seus filhos vão votar. Mas coronel, e criança vota? Vota, é claro. Qual a idade do mais velho? 14 anos. 14 anos. Todos votavam. Aliás, sua mulher vai votar amanhã, João? Ela é mulher, não importa. Amanhã a gente muda. O nome dela é o quê? Josefa. Amanhã é José. João, João, cadê teu pai? Nunca mais eu vi teu pai. Coronel, meu pai, ele morreu, já tem 2 anos. Morreu para você, porque para mim ele é eterno. Seu pai vai votar amanhã, nem se preocupe. Galera, todo mundo votava. Era uma sacanagem geral. Por quê? Porque ele controla tudo, entendeu? Aliás, o mestre João, ele vai escrever o nomezinho dele, porque a filha do coronel é a professorinha da fazenda. Tem um grupozinho lá, eu lembro, lá no Piauí, eu, meu irmão, minha irmã, né? As minhas irmãs, as duas, ia para um grupo escolar e lá se aprendia de tudo, né? A gente ia para brincar, porque a gente estudava na capital, em Natal, ia para o interior e lá aprendia ciências, estudos sociais, educação moral e cívica, tudo num só pacote. Ali eu já tinha uma noção de como era a educação controlada por quem controlava a terra, né? Doutrinação total. Certo, amores da minha vida? Então funciona. Graças a isso, que você não pode esquecer, nós temos um mecanismo de poder que outras pessoas não chegavam perto, era impenetrável, era hermético, chamado, anota para mim, política dos governadores. Olha daí, como é que funcionava a política dos governadores? É fácil. É como um corpo, tá? Vocês sabem que eu entendo de biologia mais do que qualquer pessoa, né? Vocês sabem. A célula gerando um corpo final. A célula é o coronel. O coronel elege o prefeito, porque ele manda no curral. O coronel elege o governador. O coronel elege o deputado estadual. Mas o coronel também vai eleger o deputado e o senador, que vão para a Câmara Federal e para o Senado Federal, e que, é claro, esse mesmo voto será eleito, o eleitor do presidente da República. Geralmente, cuidado com a pegadinha, tá? São Paulo ou Minas, mas nem sempre. Nós temos o Epitácio Pessoa, que era da Paraíba. Nós temos o Hermes da Fonseca, que era gaúcho. Mas quase sempre as oligarquias de São Paulo ou Minas ou mandavam na eleição ou indicavam quem ia ser o próximo presidente da República. Dentro desse conchavo, não tinha como errar. É literalmente uma eleição de cartas marcadas. Ou seja, o senador, o deputado, já está tudo anotado aqui. O que é o eleitor? É um transferidor de cédula eleitoral. Literalmente falando, tá? Então não tem como errar. O poder de São Paulo e de Minas... outra coisa, São Paulo e Minas produzem café. Espírito Santo produz café. Rio de Janeiro
ainda produzem café. E em 1906, presidente Rodrigues Alves, o que ele faz? Ele cria o chamado Convênio de Taubaté. Se São Paulo era forte, vai ficar mais ainda. Imagine só que o coronel Cláudio Montenegro, né? Ele produz 1 milhão de toneladas de café, por exemplo. Se ele colocar 1 milhão de toneladas de café na praça, ele vai perder porque é muito café para pouco comprador. A Europa compra muito café brasileiro. Os Estados Unidos compram muito café. A África comprava café brasileiro. Mas se você coloca muito produto, você sabe que o preço do produto despenca. Galerinha, bora fazer o quê? Nós que somos cafeicultores, que mandamos na política, criamos nossas próprias leis, o governo federal passará a comprar partes dessa produção, do excedente agrícola, o governo estoca, o governo, claro, paga pra gente, ganhamos. Estocou, coloca pouco na praça, o preço do produto tende a não ser muito alto. E é claro, todo mundo ganha com isso. Só daí, mas não tem dinheiro. Tem sim. Basta que a gente faça empréstimos. Um dos empréstimos mais famosos, em 1902, chamado Funding-Loan. E foi exatamente no Funding-Loan que o Brasil se funde de vez, porque o Brasil ficou devendo um montante gigante e que hoje está aí a nossa desgraça econômica, tá? Então o Convênio de Taubaté, vinculado a empréstimos, faz com que o poder das grandes elites cafeicultoras de muitos estados não despenque. Só que tem um problema. Vestibular, tá? Preste atenção. Questão da FUVEST. O Convênio de Taubaté ele não foi tão glorioso. Para quem botou dinheiro no bolso, está tudo bem, perfeito. Mas para o governo não foi tão bem, por quê? Só o Brasil produz café no planeta? Não. Colômbia, Venezuela, muito café. Um dos melhores era da Venezuela. Pobre Venezuela hoje, como é que tá, né? Dependendo de petróleo, tá? Os países do Caribe, Martinica, alguns países africanos também. Então, se o preço do produto brasileiro ficar muito alto, porque o Brasil reteve, armazenou, amorzinhos, o mundo vai comprar café barato. Por isso nossos estoques apodreceram. Então o tiro saiu pela culatra. Não dos cafeicultores que receberam a grana, mas dos tributários brasileiros. Tá bom? Certo, amorzinhos? Esquece não que é importantíssimo. E para a gente finalizar essa última grande parte, nós estamos no momento até uma aluna falou aí, eu acho muito interessante que ela falou comigo no WhatsApp, ela disse, professor, eu não quero mais participar desse momento histórico do corona, do Covid-19, eu quero sair, meu Deus, eu não quero que meu nome esteja no livro de história. Vai estar. Você no futuro, nós vamos sair dessa daqui a pouco, tá? Você no futuro vai dizer, meu netinho, eu estava lá assim, naquela crise lá do mundo todo, né? 75 mil mortos só num país chamado Itália. E um presidente da república, retardado mental, dizendo que não estava tendo crise, que era tudo histeria. Crise, sim. E o Brasil, claro, o mundo todo viu uma crise explodir naquela época. Há cerca de mais ou menos 100 anos, o mundo entrou em guerra. 1914, na verdade. 1914 e 1918. Isso é vestibular puro, você não esquece não, pelo amor de Deus. Se o mundo está em guerra, o Brasil, claro, vai ter que se virar. O Brasil é bom, o Brasil consegue sair dessa crise rápido. O Brasil é seleção natural, o Brasil se adapta, graças a Deus. E nós temos gente trabalhadora, tá? Foi o que o Brasil fez. Começou a montar um mecanismo industrial. A sua própria indústria começa a funcionar. Não é a primeira indústria brasileira, não. Mas o Brasil vai ter um surto industrial porque o Brasil não consegue comprar mais de fora. Os Estados Unidos entram em guerra em 1917. A Europa está em guerra desde 14. Então os maiores vendedores deixam de vender para o Brasil e também para a América Latina. E o Brasil começa a ter a obrigação de produzir principalmente isso aqui, ó. A indústria têxtil de São Paulo, do Rio. É claro, evidente, se você tem uma indústria têxtil funcionando a todo vapor, professor, cadê os operários? Tem que ter operário. E tem. Sabe o que é operário? Vestibular. Vamos lá. Os operários saíram das grandes levas de migração, que foram primeiro para o campo paulista, para o campo do Vale do Paraíba, do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo.
E eles migraram para a capital federal, Rio de Janeiro. Migraram para São Paulo, grande centro urbano em desenvolvimento, em explosão naquele momento, a grande capital, a grande metrópole que hoje está sofrendo, com suas várias mortes do Covid-19. Mas São Paulo vira um centro efervescente urbano, explode como grande cidade. Não cidade-estado, é claro, mas ainda hoje São Paulo tem esse negócio de cidade-estado, né? E aí, claro, operários, fábrica, operário, fábrica, operário, fábrica, e aí começa aquela fase de sofrimento humano dantesco. Vocês sabem melhor do que eu sobre a Revolução Industrial. Vocês lembram do sofrimento humano? Crianças, mulheres, senhores velhos e senhoras também, e homens adultos trabalhavam até quase exaustão. O Brasil está vivendo naquele momento, no início do século XX, mais ou menos um período inglês, em que as fábricas explodem em cada canto. E é claro, os operários trabalhavam em média, 11 horas todo santo dia, com um pequeno descanso no meio, ganhando uma miséria de salário. Resultado, em 1917, esquece não, tá? 1917, o Brasil, que já vem recebendo influência de um lado, influência do outro, ou o Brasil nada pela onda anarquista ou pela onda socialista marxista, o Brasil recebe essa grande carga de influência ideológica dos imigrantes, principalmente italianos. Esquece não, hein? Italianos. E o Brasil põe em prática a primeira greve geral brasileira. A primeira greve, ela explode lá no governo Deodoro, a greve lá da Central do Brasil. Mas a primeira greve geral brasileira, ela explode em 1917 e ela é encabeçada pelos anarco-sindicalistas de origem italiana. Esquece não, tá? É claro, é evidente que isso é o pontapé inicial para que em 1922, é a segunda parte da nossa aula, tá? Em 1922 apareça o primeiro partido comunista aqui no Brasil, o PCB, 1922. Aliás, 1922 é icônico porque Partido Comunista, Semana de Arte Moderna e nós temos o tenentismo. Assuntos da nossa próxima aula, tá? Galerinha, para começar, era isso que eu tinha para bater esse papo com vocês, esse papo sobre República Velha, sobre esses assuntos que são tão corriqueiros, tá? Sobre o tema que nós trabalhamos agora, é claro, nós vamos montar uma lista especial sobre República Velha, tá? Vamos debater no YouTube e, é claro, conto com vocês nesse nosso projeto rumo à universidade, tá bom? Vocês daqui do estado do Amazonas, mas também da Paraíba, Rio Grande do Sul, para vocês que todos que estão da Itália, né? Minhas lindas sobrinhas, minha linda irmã também que está me vendo, eu tenho certeza, tá bom? Me acompanhem, não se esqueça, tá? Like e se inscreva no canal, tá bom? E evidentemente para os meus amores do curso mais fabuloso da cidade de Manaus e do Norte, pré-uni vestibulares, porque no pré-uni quem faz, passa.